Não Ah, mas conta, enfim, acho Joey. que Fox e Morena também, Vamos lá. por enquanto, nesse começo da conversa, não é muito relevante. É, aconteceram as coisas nos meus dias de férias que eu achei um pouco confusas e eu acho que a gente está todo mundo fazendo um trabalho muito lindo aqui na prefeitura, então eu não sou muito do time da fofoca. Eu não gosto de ir muito ouvindo em um, ouvindo em outro, sem não ouvir os dois lados. Então eu falei, a gente pode Isso. se juntar na minha casa, conversar e entender tudo o que aconteceu, abrir o jogo, como se fosse um julgamento onde o juiz sou eu. Então, primeiramente, eu queria perguntar para o contato sobre uma situação que rolou aí uns dias atrás. Tô todo ouvido, chefe. Então, os seguranças que estão aí, muitos lembram que alguns dias atrás a gente foi numa missão, foi uma missão complicada, difícil, onde poucos ficaram acordados até o final e por pouco não perderam a vida. Você sobreviveu, né? Um grande herói aí que conseguiu completar a missão conforme eu tinha orientado. E depois, naquele fim daquele dia, a gente teve uma conversa onde eu tinha pedido humildemente aí para que nada daquele dia fosse conversado com ninguém, se eu poderia contar com a sua descrição, e você disse que sim. Informações disseram que não foi isso exatamente o que aconteceu, eu queria entender a razão. Então, chefe, é o seguinte. Eu, como segurança do senhor, a gente precisa ter confiança entre os seguranças aqui, certo? E aconteceu algumas coisas com a gente que a gente precisava ter discrição entre nós, certo? E foi exatamente isso. A gente tentou preservar o máximo possível a descrição. Agora o senhor abriu o jogo aí para todo mundo. O que eu posso dizer pro senhor? A gente está aqui para atender os seus interesses, a todos os seus interesses. E qualquer coisa que venha contra confrontar os teus interesses, a gente vai tentar de alguma forma não concretizar a ideia que vá contra os interesses do senhor, certo? Então, assim, aconteceram algumas coisas na tua ausência que praticamente meio que quebrou o grupo de segurança e a gente tentou preservar ao máximo a descrição para que o grupo continuasse unido diante de tamanha grandeza de, de responsabilidade que a gente tem dentro da prefeitura, sabe? A gente tem um, um ônus muito grande com relação a tudo que se passa à nossa volta e, e foi exatamente isso que eu tentei fazer a todo momento. Tentei juntar o grupo, deixar todo mundo forte, não envolver as secretárias em nada disso, certo? Deixei sempre entre os seguranças mesmo, porque a gente um depende do outro. Naquela situação eu fui o único que permaneci vivo, mas a minha vida estava confiada na mão deles. Se eles falhassem no tiro, eu estava sujeito a isso. Então eu preciso confiar deles, porque a bala deles vai ser o que vai me garantir a minha vida aqui dentro da, dessa instituição, desse órgão, dessa, dessa família que é a prefeitura. Então foi exatamente isso que aconteceu na tua ausência. A gente tentou manter o máximo de sigilo e houve algumas situações em que não foi possível, certo? E a gente teve que tomar algumas atitudes um pouco mais drásticas com relação a isso para que mantenha a discrição, porque é isso que o senhor me pediu, a discrição. A gente tentou E de. teve descrição sobre a situação que aconteceu e só você lembrava o que tinha acontecido? Então, é que, tipo assim, né, chefe? Em partes, eles sabiam de algumas coisas, certo? E essas coisas ficavam confrontando com o nosso dia a dia, sabe? E aí E você assim, contou o resto. não, essa não. Eles não sabem de tudo. Não foi isso que foi passado. Parece que você realmente estava falando sobre tudo que aconteceu naquele dia com os seguranças, mesmo quando eu pedi para não falar, e até com um irmão seu aí na pista, tudo me indica. Agora ferrou, hein? Eu estou viajando. Parece que tá viajando, chefe.
Uai, Ed, eu não estou entendendo como é que você traz uma informação errada assim, que pode custar a carreira aqui do seu colega de trabalho. Patrão, em nenhum momento eu menti pro senhor. Acho que tudo que a prefeitura deve fazer é crescer. Eu acho que o senhor é o único que pode fazer ela crescer. E se ele tá dizendo que eu tô mentindo, eu acho que quem tá mentindo na verdade é ele. E quando a gente conversou, eu falei pro senhor que eu ia falar a verdade e vou sempre preservar sempre a verdade pro lado do senhor. Positivo. Ô, Capivara, Senhor? nessa situação aí dessa roda aí, parece que foi trazida informação da missão que a gente fez aquele dia no caminhão do carregamento. Depois de ter acontecido, foi passado tudo. Procede ou não procede? Quem tá certo é o contato ou é o Ed? O Ed, senhor. O Ed tá certo? Na noite de sexta-feira, após Nossa, o aí é senhor ter bonito, hein? dormido, o Contato e o Harris tiveram uma briga, onde o Contato queria passar o Harris. E ficamos conversando por mais de 1 hora. E nisso foi explicado tudo o que tinha acontecido. Porque certas situações a gente não poderia saber. E foi passado tudo. Entendi. Mas como assim? Por que você queria passar o Harris ao contato? Então, chefe, o que acontece? Agora, já que todo mundo está ciente da situação, o que acontece? Teve várias situações ali na prefeitura em que ele, como chefe, ele deveria ter tido um pouquinho mais de descrição com relação às atividades que foram exercidas na prefeitura, certo? Teve uma situação de um senhor que chegou lá, certo? Eu pedi na rádio para ele simplesmente avisar pro senhor no ouvido, e ele passou para todo mundo, acho que tinha 2 secretárias do teu lado, quem que era o Eu fulano sei esse e dia. então, e a situação que tava. Foi exatamente isso que eu confrontei ele. Falei, cara, você tem que preservar os interesses do chefe, certo? O chefe quer descrição, é descrição. Se ele quer publicidade, é publicidade. Eu pedi na rádio para ele chegar no teu ouvido e te avisar da situação, certo? E não foi o que aconteceu. E daí, tanto é que eu tava lá na P2 esperando o senhor chegar sozinho, certo? Quando eu vi, tinha 2 secretárias e mais 2 seguranças junto, sendo que foi pedido na rádio. P2, por favor. Eles insistiam na P1, queriam que o senhor Connor, né? Todo mundo viu que eles estavam lá. Pedi que ele fosse na P2, porque ele pediu pra mim lá, que fosse lá, que ele já tinha conversado contigo. Eu falei na rádio, porque não tinha como, a situação era aquela, né? Falei, pessoal, quem estiver perto do prefeito, avisa o prefeito que o senhor Connor está aqui na P2 e quer falar com ele aqui urgente, certo? E pelo que tudo indica, né? Todo mundo veio lá correndo ver quem que era o cidadão que estava lá, certo? E daí foi nesse sentido que eu cobrei o Harris. E cobraria de novo, porque ele fez tipo uma situação em que foi pedido descrição, certo? Indiferente se ele é o chefe ou não é, porque existem situações que existe um poder bem maior do que os interesses pessoais dele, certo? E aquela situação era uma situação de descrição, de cautela, de sigilo, e ele não foi. Tanto é que daí, aí o que acontece? A gente discutiu sobre isso. Ele entendeu que realmente ele estava errado naquela situação, que deveria deixar as coisas acontecerem, fluírem da forma que deveria, até porque existem interesses muito, muito, muito maior do que os nossos interesses pessoais aqui dentro. Quando a gente resolveu trabalhar para o senhor, foi isso que a gente se submeteu, certo? A gente fez um acordo de que a gente ia preservar pela tua vida e pelos teus interesses pessoais. E é isso que a gente tentou fazer o tempo todo. Tentamos demonstrar segurança um com o outro, tentamos colocar todo mundo unido, forte, próximo um do outro, para tentar não quebrar o grupo, certo? Para não chegar nesse ponto. Aconteceu uma situação em que um de nós não queria colaborar nessa situação. A gente teve que usar de meios mais drásticos, certo? Para fazer com que a memória dele refrescasse um pouquinho, para ele entender que o sistema é um pouco maior, certo? E o Harris está aqui na frente, ele é testemunha de tudo que aconteceu. Sério. Exato. Você falou certo. O sistema, Contato, é muito maior. Esse sistema é maior do que você imagina. Assim, você conseguiu construir a sua reputação aqui na prefeitura num dia que você foi o único sobrevivente. E a confiança é desse jeito mesmo, meu parceiro. Ela demora para ser construída. Foi.
mas ela é frágil como um cristal, fácil de ser quebrada. E a partir do momento que eu dei uma orientação clara, você confirmou. Por trás rolou Obrigado, outra Nath. coisa. Nath, Pra mim, obrigado, esse obrigado, seria o Nath. erro. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Nossa. Passarinho. Agora foi. Agora foi PD mesmo.